vocês um trecho em que o Donald Trump se refere à faixa de Gaza, como a Carol acabou de contar pra gente, como sendo a Riviera do Oriente Médio, depois de dizer que os Estados Unidos assumiriam a região. Vamos ver. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it to load it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons of the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site, and I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so magnificent. Liz, quero começar por você. Do que ele está falando? Ele está pregando o fim do povo palestino. Pois é, na prática é isso que ele dá a entender com essa ideia deslocada, absurda, fora de qualquer possibilidade de ser legal dentro da legislação internacional, do direito internacional, do direito humanitário, do direito dos povos à autodeterminação, que são direitos básicos que são defendidos há muitas e muitas décadas a partir da consolidação da ideia de que é necessário respeitar a soberania de um país e de outro e tudo mais. Então Donald Trump está atacando isso tudo. Junto com isso ele está unindo um grande coro de países que poderiam estar mais próximos dele nesse momento contra uma ideia dele. Então esse coro de países vai desde a Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, a Turquia, um parceiro fundamental dos Estados Unidos também em questões ligadas à Europa e à OTAN e tudo mais, os parceiros dentro da OTAN, França, Alemanha, Reino Unido, todos esses se manifestaram oficialmente contrários à ideia. Está obviamente alimentando o antagonismo com as Nações Unidas. A gente sabe do desapreço que Donald Trump alimenta pelas Nações Unidas, por todos os organismos multilaterais, mas também recebeu críticas da ONU, os países árabes no geral, inclusive o grande aliado americano no Oriente Médio, a Arábia Saudita, que poderia estar num processo de reaproximação com Israel, e nesse momento, depois dessas declarações de Trump, voltou a afirmar o governo saudita, a monarquia / ditadura saudita, que não vê a possibilidade de paz naquela região, a não ser com a criação de um Estado palestino. Obviamente que as lideranças palestinas, sejam elas a do grupo terrorista Hamas, quanto a da autoridade palestina, rejeitam peremptoriamente esse plano. Todas as organizações que trabalham também com ajuda humanitária rejeitam esse plano, que na prática é o quê? Trump desumaniza e ignora uma população que vive na faixa de Gaza há muito tempo, uma região que é habitada há séculos, que pra gente não ir muito longe, em 1948, logo depois da declaração da criação do Estado de Israel, recebeu um afluxo muito grande de pessoas que tinham perdido as suas terras, porque essas terras ficariam no território israelense e não mais no que era o antigo mandato britânico da Palestina. Então muita gente foi para a faixa de Gaza, assim como houve outros que foram para Cisjordânia, mas um fluxo muito grande foi mesmo para a faixa de Gaza, e a partir desse momento foi necessário criar ajuda para refugiados. A faixa de Gaza virou ali algo com pouca possibilidade de sobreviver, a não ser na hipótese de um Estado palestino. É isso que Trump tem conseguido fazer, é isso que ele fez ontem com a declaração de um projeto imobiliário. Eu estava checando aqui, eu fico dando uma checada também na imprensa israelense para ver como é que está sendo tratada. Então no Haaretz, por exemplo, que é um jornal mais progressista, com a linha mais progressista, muitas críticas a essa ideia de Trump. Já no Times of Israel, que é um jornal mais à direita dentro de Israel também, o que se fala ali agora, e começa a surgir algumas informações sobre isso, é que o genro de Donald Trump, o Jared Kushner, que no outro governo dele chegou a ter um cargo na administração e ajudou na construção, na costura daqueles acordos de Abraão, reaproximando alguns países árabes de Israel, o Jared Kushner, que trabalha no ramo imobiliário também, fez fortuna nesse ramo, teria interesse direto nesse projeto da Riviera em Gaza. Tem um probleminha ali, é uma população palestina que tem direito à autodeterminação e que não dá nenhuma amostra de que vai desistir disso, e isso é absolutamente racional, é esperado que assim aconteça. Portanto, muita confusão, Donald Trump jogando um pouquinho mais de combustível na fogueira do caos que ele acendeu a partir do momento em que voltou ao poder no dia 20 de janeiro. Bom, em primeiro lugar, o presidente dos Estados Unidos defendeu um crime contra a humanidade. Ele defendeu a limpeza étnica dos palestinos na faixa de Gaza. Isso, por si só, é um crime contra a humanidade, classificado de uma certa forma como genocídio. Ele propôs isso publicamente para deixar claro, a não ser por alguns dos membros mais radicais da coalizão Netanyahu, que chegaram a especular algo parecido em algum momento, nunca ninguém tinha falado numa limpeza étnica total dos palestinos em Gaza. Então, o presidente dos Estados Unidos publicamente defendeu que os Estados Unidos cometam um crime contra a humanidade. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele defendeu outro crime, um roubo de um território todo, de um território soberano da faixa de Gaza. Isso também é um crime contra a humanidade. Ele publicamente se colocou como um criminoso contra a humanidade, já criminoso nos Estados Unidos. Sobre levar isso adiante, não está claro se é só uma bravata dele, é gravíssimo. O que ele falou seria praticamente impossível você expulsar 2 milhões de seres humanos como eu, você, André, Evaldo, nossos pais, nossos filhos, forçá-los todos, como que isso aconteceria? Não tem como, haveria enorme resistência, o mundo ficaria
em choque, haveria levantes contra esse posicionamento americano, seria algo completamente absurdo. Ele também disse que iriam para o Egito e para a Jordânia. O Egito e a Jordânia já disseram que não, de fato ele tem um poder de barganha com o Egito e a Jordânia, porque ambos recebem ajuda militar americana. Mas o efeito disso para o Egito e para a Jordânia, em relação à suspensão da ajuda humanitária, não, ajuda militar, seria gigantesco, colocar em risco o regime do Egito e o regime da Jordânia. Eles não correriam esse risco, a população jordaniana e a população egípcia bem pró-palestina. No caso da Jordânia, a maioria da população é palestina, literalmente formada por refugiados palestinos da Guerra de 48 e seus descendentes. Naturalmente, traria enormes problemas internos para esses países. Isso não vai acontecer. Outros efeitos, a Arábia Saudita já deixou clara, usando a expressão limpeza étnica, que é contra essa limpeza étnica proposta pelo Trump. O Jared Kushner, quem que é o Jared Kushner? Vamos combinar, quem que é esse cara para querer determinar o futuro de Gaza? Não é ninguém, genro do Trump, agora ele vai ter ali o direito àquilo lá. Olha só as pessoas de Gaza, esse é território dessas pessoas que por si só já são refugiados ou descendentes, refugiados de vilas do que hoje é Israel. Elas foram expulsas, os antepassados delas foram expulsos na Guerra de 48 ou saíram, imaginando que um dia iriam voltar e nunca mais puderam voltar. Existe um trauma na população palestina. O que o cruel, o Trump é cruel, né? Ele é desumano. O que ele propôs seria como alguém ali no começo do século XX, ali na época da Primeira Guerra Mundial, começando um pouco antes, chegasse e falasse: olha que ideia, vamos pegar e expulsar todos os armênios da região da Anatólia, onde hoje é a Turquia, na época do Império Otomano, vamos expulsá-los de lá. Foi o que os jovens turcos, na época do Império Otomano, fizeram com os armênios, o genocídio armênio, que levou adiante a morte de centenas de milhares de pessoas e a limpeza étnica de armênios do que era a região da Anatólia, onde a população armênia era expressiva. Mas recentemente teve uma limpeza étnica de armênios em Nagorno-Karabakh. 100 mil foram expulsos pelo regime do Azerbaijão, aliás, aliado dos Estados Unidos, Israel e também da Rússia, e foram expulsos daquela região. É algo impensável uma limpeza étnica de 2 milhões de pessoas, André. Assim, a gente não pode tratar de forma alguma como normalidade. Isso é uma defesa de uma política genocida. O Trump propôs, porque a limpeza étnica é classificada como genocídio, você eliminar toda a vida palestina ali na faixa de Gaza. Não tem como amenizar isso que o Trump fez. O próprio Netanyahu ficou em estado de choque. É visível como ele fica chocado quando o Trump fala isso. De repente, uma pessoa fala sobre toda a história, ele fala dessa forma: vamos tirar e fazer uma Riviera palestina. Que piada, que patético, cruel que foi o Trump. Eu não, de verdade, isso é patamar Bashar al-Assad, não tem assim, Saddam Hussein no auge. A proposta que ele fez é algo dos maiores criminosos de guerra da história moderna.